Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, o Evangelho de hoje quer de nós um passo a mais na nossa caminhada de fé. Jesus já iniciou seu ministério. As pessoas já começam a identificá-lo. Inicialmente são os demônios que o identificam. Na sinagoga ele é chamado de o Santo de Deus. Depois, os próprios discípulos já começam a ver quem ele é. Pedro se inclina diante dele e o chama de Kyrios, de Senhor. Mas agora ele misteriosamente começa a falar de si mesmo como esposo. A controvérsia é muito clara. Os discípulos dos outros rabinos, todos eles jejuam. Os discípulos de Jesus não parecem jejuar. Então por quê? E então Jesus vem com uma resposta intrigante. Ele diz que ele é o esposo com o qual os amigos do esposo devem se alegrar. Quem é este esposo esperado? Aqui é importante a gente também contextualizar historicamente. Vejam, ao contrário do que nós temos hoje, não é? Na nossa cultura, o esposo ele espera no altar, não é isso? E a esposa, então, ela entra e vem. O que acontece é que, antigamente, na época de Cristo, o esposo, ele ia em procissão com os seus amigos alegremente até a casa da esposa. E então, ali fazia uma festa e ele então tomava aquela esposa para si e levava para a sua casa. Pois bem, essa vinda do esposo era algo esperado. É por isso que Jesus conta a parábola das virgens prudentes e imprudentes que esperavam o esposo. Pois bem, o esposo no Antigo Testamento claramente é o próprio Deus. Deus se identifica como esposo. O profeta Oséias recebe um mandato divino que diz: Oséias, vai, casa-te com a prostituta. E Oséias vai e se casa. E Deus pergunta: e aí, Oséias, como é que está a prostituta? Bom, ela continua se prostituindo. Pois bem, assim sou eu. Deus se identifica desde a época dos profetas como o esposo, fiel de uma esposa infiel. Aquele que quer desposar. No Cântico dos Cânticos, isso aparece com toda clareza radiante. Deus é o esposo. E Jesus aqui se apresenta como esposo. Vejam que isto inverte o nosso relacionamento com Deus de uma forma tremenda. Enquanto os outros povos se relacionam com Deus como sendo um Deus que exige leis, que exige mandamentos, aqui Jesus não quer somente a obediência dos servos, não quer somente a gratidão, a generosidade, a disponibilidade dos filhos. Ele quer a intimidade esponsal, a intimidade dos esposos. Se nós olharmos para a vida dos santos, nós vamos ver que os grandes santos, os grandes místicos, aqueles que alcançaram a compreensão profunda de quem é Jesus, viveram esta intimidade esponsal com Ele. Basta percorrer a história da Igreja e ver que os grandes místicos, todos eles se apressaram em fazer um comentário do Cântico dos Cânticos ou de escrever alguma obra que dava a entender essa realidade de relacionamento de intimidade, esposo e esposa. Isso coloca então o nosso relacionamento com Deus no outro patamar, de outro jeito. Não existe nenhuma outra religião que fale do seu relacionamento com Deus desta forma. Por isso nós podemos dizer com o Evangelho de hoje, é verdade. Vinho novo em odres novos. Não adianta colocar remendo novo em tecido velho, porque senão vai rasgar tudo. Nós estamos aqui diante de algo novo. E até mesmo a palavra noivo nos remete a isso, não é verdade? Porque na língua portuguesa, é claro que não em grego, mas na língua portuguesa, noivo vem da mesma origem novo, algo novo, um relacionamento novo com Deus. Nós precisamos ir para esta intimidade e compreender que nós, seres humanos, somos chamados a um casamento, o casamento do céu. Lá, no Apocalipse, isso já aparece com toda clareza. Felizes os convidados para o banquete de núpcias, de casamento do Cordeiro. Nós
nos unimos a Cristo como a esposa ao esposo. Ao receber a Sagrada Comunhão na missa de hoje, procure esta intimidade. Procure se unir. É o corpo de Cristo no seu corpo, a alma na sua alma e a divindade unida à humanidade de uma forma extraordinária. Procure essa intimidade com Ele para crescer no amor com Cristo. Somente se nós crescermos nesse amor é que alcançaremos, como diz São Paulo, a estatura de Cristo. Seremos verdadeiramente cristãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.